Boa tarde, lindeusas! Tudo bem por aí? Domingão, 3 horas da tarde. E cá estamos nós, né, para realmente entrevistar uma paciente que eu digo que de uma forma única eu atendi. Em todos esses anos, eu acho que eu nunca atendi ninguém como essa minha convidada de hoje, né? Eu percebo o quão único, diferente. Foi experiências assim como eu jamais tinha vivido, né? Porque, por exemplo, tudo aquilo que você estuda e você aplica de uma forma única é muito fácil, né? Você ter essa visão, você ter esse entendimento. Mas quando você lida com uma paciente no qual ela não tem o conhecimento científico daquilo que você está fazendo, mas ela entende o próprio corpo e de uma maneira única, ela consegue discernir, né, o quão valioso de fato é todo o procedimento para ela, é uma coisa assim muito ímpar mesmo. E foi assim durante toda a trajetória no que eu conheço, né, apliquei, desenvolvi, aperfeiçoei com essa paciente. Foi realmente uma experiência única, né? De tudo isso, de ter vivido, de ter demonstrado, de ter visto nela todo esse desenvolvimento. Estamos aguardando ela entrar aqui para que ela conte, né? Da forma única que eu senti todo esse transformar e caminhar junto com ela. Porque eu percebo que quando uma paciente chega para você e você consegue fazer o entendimento, sabe? Do que ela precisa de fato, numa anamnese de sucesso, você consegue entender o que aquela paciente traz, né? É o que eu falo, o bom do P-Humanism, do método, é realmente ter esse entendimento de fato que a paciente, ela por ser mulher e o nosso universo ele ser muito amplo, é muito importante essa conexão entre estética, saúde e terapia. E o quão valorizo, né, todo esse método, a estrutura, o resultado que ele traz, tudo isso, né? Estamos aguardando aqui ela entrar. Ela já com certeza algum probleminha, fazer ao vivo é assim mesmo, né? A gente fica aí realmente ligado, né, nesse passo a passo, porque eu falo, fazer ao vivo tem sempre os imprevistos e é normal que isso tudo ocorra. Vamos ver, aguardar mais um pouquinho que ela já entra pra gente poder desenvolver toda essa conversa, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar, acredito que entrou, né? Chegou a minha convidada aí, Aline. Seja bem-vinda. Vamos só. Só aguardar que entre e conecte. Fazer ao vivo é assim mesmo. Oi, Oi, Aline! Tudo boa bem? tarde, tudo bem? Tô Quanto tempo que eu segurando não te aqui, vejo? vamos ver se dá certo assim. Vai dar, vai dar. E daí, Vai tudo dar bem por aí? tudo ótimo, bem calor, bem gostoso assim, para estar cozinhando mesmo debaixo da sombra, mas tá ok. Conta pra gente da onde você tá falando. Ah, nós aqui estamos falando do Rio Grande do Norte, especificamente em Caicó. Não sei, tá bem enquadrado aí para vocês? Tá dando certo? Tá A bem imagem tá certinho. boa? Tá ótima. Tá linda, como sempre. Ah, tudo bem Então, com você? Tudo certinho? tudo certo. Aquela vida corrida de sempre, agora um pouco mais corrida, né?
com É novos verdade. planos aí, mas tá tudo certo. Tô muito Ah, feliz de mas falar aqui com você, sabe? Porque eu acredito que, de uma forma única, você foi uma pessoa que me trouxe uma experiência, né, dentro de clínica mesmo, única, que eu já falei isso para você, né? Eu nunca atendi uma pessoa como a Aline. Não, para mim, assim, até falei no começo da live, né? Porque assim, ó, eu que tenho conhecimento, né, da área da saúde, da terapia, da estética, para mim, assim, era uma sensação como nenhuma outra vivida. Porque aquilo que eu aplicava, eu entendia que você sabia, e aquilo eu falava, cara, como assim? não, e para mim, a cada momento, assim, só contextualizando aqui para o pessoal entender legal o que é que a gente está falando. A primeira vez que eu tive contato com você foi numa drenagem facial, que eu precisei, e eu falava assim, escuta, mas parece que quando você faz assim, eu ouço um barulhinho, tá fazendo isso. Aí você fala, não, não acredito. Eu sentia o líquido conforme a drenagem ia sendo feita, e conforme você ia aplicando as manobras, eu sentia o movimento do líquido, eu ouvia o líquido, e depois a gente não era uma coisa perto do a sensibilidade no toque, no corpo, assim, que nos surpreendia, né? Era bem legal. Eu falava, pô, olha, o líquido foi para tal lugar. E aí você colocava a mão e realmente o líquido estava ali, estava fazendo todo o trabalho. Eu achava muito interessante. É verdade. Ó o que eu tô aqui na mão, ó. Eita! Tua ficha! Tô com ela aqui, irmão. Essa Né? E a gente ficha, começou. Oi? essa ficha, ela tem história, né? Tem. A nossa primeira sessão de drenagem linfática facial foi em novembro de 2018. Meu Deus! Nossa, nós temos mais uma historinha aí, né, Poli? Temos sim. E eu lembro, né, quando a gente começou, porque quando o paciente faz qualquer procedimento, né, facial, depende o especialista, né, o profissional ali que realizou, ele faz essa indicação, né? E para você, você consegue lembrar como foi essa experiência? Eu lembro que ela comentou sobre fazer, mas eu tinha uma viagem que eu precisava fazer naquele final de semana. Então, eu retirei a faixa de compressão, não sei, não me lembro mais nem o nome, como que era o tape, É né? faixa mesmo. É, É um tape. uhum. Ela colocou o tape em mim e eu acabei fazendo. Fiquei 2 dias com o tape. Ela falou: enquanto você tiver, não precisa fazer a drenagem. Eu retirei e precisei viajar. Aí eu fiquei um final de semana ali viajando. Quando eu voltei, um lado meu estava muito inchado. Tava assim, e tava super dolorido, tava bem difícil. E aí foi quando a gente começou nosso primeiro contato, né? E, e assim, eu lembro bem, principalmente porque eu vou anotando, né, de cada paciente. Mas assim, eu lembro e sempre falei isso para você do quão rápido o seu corpo ele responde aos estímulos, né? Sim. E como que é para você isso, Aline? Então, porque assim, como eu não tenho, nunca tive outras experiências assim em relação a manobras de outras pessoas, tal, até então. Então, para mim, o meu alívio era mesmo apenas físico, na questão mesmo do inchaço, do nosso primeiro momento ali, quando você começou a fazer as manobras ali, na primeira sessão, eu já senti e já vi a diferença. E quando tem o inchaço, a gente tem uma parte assim fica muito sensível, né? Dolorida, machucada, né? O inchaço ele acaba dificultando muito, acaba deixando mesmo aquela região mais sensível. E isso foi se estendendo até depois nas outras oportunidades que a gente teve de estar juntas.
todo procedimento ele exige um cuidado, né? Não necessariamente o profissional ele faz essa indicação, até porque existem procedimentos que a gente faz facial que ele não requer, né, esse cuidado de pós-operatório. É diferente do corpo, que assim, é quase que 100% indicado, né? Claro que muda de médico ou de profissional, né? Às vezes muda um tanto, né? Hum? Mas assim, via de regra, quase todos exigem esse cuidado de pós-operatório. Depois desse nosso contato, né, de facial, logo depois eu lembro que daí eu não perdi você. Não, Você ficou para a gente poder continuar outros eu procedimentos, né? apaixonei, né? Eu teve uma época que foram meses seguidos, 2 vezes por semana. Eu fazia de tudo para ir no meu horário do almoço, porque era aquele momento, eu até chegava para você e falava, pô, olha, esse é o meu momento. Que eu deitava aí na maca e você fazia a massagem, a drenagem da cabeça, literalmente da cabeça aos pés. E que, inclusive, eu sinto tanta falta disso hoje. Até quando eu fui mudar, que eu fui viajar, falei, pô, olha, eu vou te levar na minha mala. Eu vou pagar uma viagem para você toda semana e fazer massagem para mim. No fim, olha, não pude cumprir com a minha promessa, mas quem sabe um dia, né? E quando eu vou para o Paraná, quando eu vou para Apucarana, eu sempre, da última vez eu fui, fiz a minha massagem com você, porque quando a gente acaba entendendo dos benefícios dessa parceria, de alguém cuidando de você, né? A gente, às vezes, nós que somos mulheres, a gente cuida tanto dos outros, né? É da nossa vida profissional, quem é mãe, cuida de filhos, é marido, é uma vida tão corrida de cuidado com outros que a gente às vezes não se olha, não se cuida. E aí esse tempo que a gente passou de que não me perdeu mais foi justamente por isso. Eu acabei entendendo através das suas mãos. Eu falava, Poli, suas mãos é abençoada, suas mãos é mágica. Que era uma hora que eu deitava, eu dormia na maca, não é, Poli? E acordava, ai, renovada. Sinto É, falta, Poli. eu, eu, eu sinto muita falta, de verdade, sabe? Você foi uma pessoa assim que eu pude ter muitas experiências, né, únicas, porque de fato nunca mais as vivi com ninguém. O seu conhecimento do seu corpo é uma coisa assim que me encanta muito, porque eu lembro uma frase que sempre vai ficar na minha mente, né? Foi na nuca. Toda vez que eu escuto a palavra nuca, quando a gente está em qualquer aula de anatomia da especialização, qualquer coisa, eu falo, cara, Aline, associei, minha mente associou. Era incrível. E até hoje, assim, eu falo, nossa, será que é, é normal, né, isso? Porque ela começava a fazer a drenagem. Você começava a fazer a drenagem aqui. Eu sentia, teve uma época da minha vida que tava algumas turbulências emocionais e que refletia no meu físico. E aí ela começava a fazer as drenagens na parte das costas, que é onde eu sentia muito. Você lembra, né, Poli? Sentia muito aqui na parte da escápula e tal. E ela começava a fazer, eu falava, Poli, veio pra nuca. E ela vinha assim, certinha onde eu tava doendo. Eu só falava que tinha vindo pra nuca. Ela vinha certinha, com as mãozinhas ali, tocava na região certa. Ela falava, olha, tá mesmo, hein? Tá aqui, ó, tá tudo aqui, tá inchado até. É incrível. E esse conhecimento que você tem do seu corpo, entendimento, né? Porque todos nós, né, passamos por problemas. Todo mundo. Ninguém tá ali, né, livre disso. E aqui na rede social a gente posta uma vida editada, né? E essa vida editada, ela é de acordo com o que cada um, né, quer mostrar aqui. Tá tudo bem, né? Não tô julgando ninguém, não. Porém, muitas vezes eu percebo uma frustração das pessoas em querer comparar a vida dela desse lado com o que está aqui na tela, né? E nós mulheres, o nosso universo, é como você disse, ele é muito além de nós mesmos. E muitas vezes a gente posterga, a gente não se prioriza, né? A gente deixa para depois. E muitas vezes esse deixar para depois desencadeia em outras patologias psíquicas, né? A ansiedade é uma delas que a gente vê hoje em dia, que é, entre aspas, mais comum,
né? A gente saber lidar com ela, né? Depressão, ansiedade, toque, qualquer outros transtornos desse pensar, desse raciocínio muito rápido, não é mesmo? A gente tem a tendência, nós mulheres temos a tendência muito de olhar para as outras e a gente acaba não nos olhando, não nos enxergando. Eu também vivi, você acompanhou também eu vivi um processo de modificação muito grande de uns anos, desde quando, de 2018, que a gente começou a conversar até agora, né, até esse momento, a gente vive processos de modificação. Quando nós estamos nesses processos de modificação e nós acabamos não olhando para nós mesmos, e não enxergando aquilo que a gente precisa que seja mudado, que seja moldado, a gente cai naquela da comparação. A gente acaba se comparando e a régua sempre vai ser injusta, porque nós estamos na real. É a nossa realidade de ter que acordar cedo, de ter que batalhar, de ter que enfrentar tantos leões por dia, porque era, né, um leão por dia, mas hoje em dia não é mais assim. A gente tem que chutar para o gol e ainda tem que sair correndo antes da bola chegar ali para não deixar fazer o gol, né? E a gente se colocou nessa posição como mulheres que resolvemos ir para o mercado de trabalho e tal. Só que quando a gente olha para o estereótipo que é a internet, a gente acha que o outro lado é muito mais verde. A tal da grama do vizinho é mais verde do que a nossa. E a gente acaba se comparando uma vida de um dia de 24 horas com alguns milésimos de segundos que a gente vê uma imagem, às vezes, na maioria das vezes, editadas, com cheia de filtro, né? Tem uma maquiagem, tem um filtro. E ok, nada contra. Nós usamos isso. Só que isso não pode ser o nosso padrão de medição, a nossa régua de medição. Em relação à comparação, eu costumo usar sempre um raciocínio, né? Quando você se compara, né, com uma pessoa que ela é pior do que você, normalmente você se acomoda, né? Você tende a se acomodar quando ela é pior. Agora, quando no seu julgamento ela é melhor do que você, daí vem a frustração, né? E eu falo, de qualquer forma, não é saudável, né? De maneira nenhuma é saudável. Eu sempre falo, né? Se hoje eu fiz uma coisa que foi melhor do que ontem, já tá valendo, já tá bem melhor, né? E em relação ao nosso... Pode falar. Não, que ia falar que em 2018, quando a gente começou a fazer um trabalho, eu tinha uma realidade de vida, de corpo e de mente. E foi progredindo com os anos, eu acho que isso que é o mais interessante, a gente se permitir ser moldável a ponto da gente transformar e trabalhar para que aquilo que não é legal, que você não acha que é legal, tá, eu tô achando que o meu cabelo não tá legal. O que eu vou fazer para que o meu cabelo não fique me incomodando? O que eu vou fazer para o meu corpo não me incomodar de forma que eu não consiga mais de me olhar, né? Não consiga me reconhecer. Em relação a corpo, eu tenho aqui na sua ficha que em dezembro de 2019, a gente começou a fazer, né, massagem modeladora. Sim. Né, que era uma coisa que você queria e depois a gente acabou fazendo né, mudando o procedimento para a drenagem linfática. E eu lembro muito bem, agora me veio na mente, determinado dia que eu estava te atendendo, que daí nós fomos tirar as medidas e a gente comparou há um ano atrás, né? Como que estava o corpo há um ano atrás, a gente pegou e tirou. Aí você ficou super surpresa, né? Você falou assim, não, tira a foto, me manda a foto que eu quero guardar isso, né? E como foi para você toda essa transformação no corpo? Eu acho que começou com um reflexo do entendimento. Quando você se olha e se entende e leva aquele... Eu posso jogar assim como um choque, talvez, a palavra correta, não sei se seria essa, mas quando você tem o entendimento de que você chegou numa situação que você não quer estar, ali há aquele choque de que o que eu preciso fazer para mudar.
E foi o que aconteceu. Foi quando a gente começou a trabalhar com umas drenagens, auxiliando numa mudanças de hábito. Depois a gente começou com exercícios físicos. E ali a gente só foi escalonando, sempre com a drenagem ali toda semana em dia, para ajudar nas retenções de líquido, ajudar na própria modelagem do corpo, conforme a gente ia eliminando ali as gordurinhas que a gente vai adquirindo, né? Quando a gente começou esse processo, né, totalmente manual, qual que é o lugar do corpo que você sentia mais resultado? Olha, é difícil falar qual o lugar, porque eu sempre senti resultado em tudo. Eu sempre sentia que eu saía mais disposta, menos inchada, o abdômen estava menos inchado, até meu braço. Eu até falava para você que o meu braço era braço de caminhoneiro, porque é um bração assim, né? Ó, aqui, ó. E eu sempre senti muito resultado, Poli, no, em todas as áreas do meu corpo. Desde quando a gente começou só o facial e depois passou para o corpo. Então, eu não tenho uma área do corpo específica que eu possa dizer que era mais ou menos, não. Só voltando, né, um paralelo lá ao facial. Quando a gente começou a fazer o facial, eu sei que tem muita gente que tem vontade de fazer curso na área da estética, que a pessoa ela acredita que fazer um pós-cirúrgico ou qualquer procedimento que o paciente tenha realizado na forma facial, né, a pessoa tem que mexer só na face. E na verdade não é assim, mas eu quero que você, como paciente, me diga como que foi para você esse facial? Onde eram os locais que eu ativava? Você lembra? Você fazia o pescoço, você jogava aqui na parte do tórax, indo para a axila. Você pegava Fazia toda essa saboneteira. essa parte das linfas aqui da axila, saboneteira, pescoço e em si também no facial. E aí pegava parte da cabeça, nuca também. E eu sentia bastante diferença, porque quando eu voltei dessa viagem que eu comentei contigo, eu sentia bastante dor de cabeça e a parte de trás da nuca. E eu não sabia que algo que eu tinha feito na parte frontal do rosto tinha mexido tanto com a parte aqui de trás. Eu não sabia que tinha essa ligação. E sim, eu sentia tanto nessa cirurgia que eu acabei fazendo, posteriormente na outra, né? Na macro. Acho que a gente vai falar dela também, né? A gente vai falar. E eu lembro também que eu tenho anotado aqui referente à dor de cabeça que você falou. O que eu te cobrava? Eu falava assim: você bebeu água? Você lembra disso? Lembro. Você sai daqui e já pega 2 copão de água. Sai daqui e já bebe 2 copão de água. E realmente faz diferença quando fazia drenagem e depois tomava a água, né? Aí o líquido que eu ingeria, ele é bastante a toda aquela retenção e para mim, né, tá tudo super certo. É isso aí. Posteriormente, eu lembro que a gente, quando você falou para mim, olha, tô com a cirurgia marcada, né? Eu lembro quanto eu vibrava aquilo ali junto com você. Não, você acompanhou, porque assim, eu passei por um processo de emagrecimento bem bacana, que você acompanhou tudo, né, Poli? Quando eu comecei ali a perder quilinho por quilinho, você estava ali me ajudando na drenagem e tal, e quando eu marquei a cirurgia, a sua vibração parecia que era com você, parecia que você que tinha marcado. E eu falava, Poli, eu não acredito, eu consegui marcar. Poli, tá chegando. E quando foi chegando, os últimos 40 dias, 30 dias, 20 dias, Poli, a semana que vem, Poli. Foi. Eu penso que a minha recuperação na segunda cirurgia ela foi essencial porque nós fizemos um trabalho bem bacana antes. Como você dizia, Aline, a gente agora está ensinando a seu corpo qual que é o caminho que o líquido vai ter que seguir depois da cirurgia. E isso
eu sei que foi muito bem feito e o meu corpo respondeu muito bem, muito bem. Eu fiquei muito feliz, né? Eu lembro de um determinado dia no qual você chegou, que é normal, tá? Isso daí eu vou falar para você que é normal, porque assim, outras pacientes também passam e elas verbalizam, né? Elas falam exatamente a frase que eu ouvi de você. Você falou assim: "Nossa, eu tô arrependida de ter feito, porque eu tô com muita dor". Você lembra desse dia? Ai, como se fosse ontem. Eu estava no 5º dia de pós-cirúrgico e eu não conseguia levantar, não conseguia me mexer, era dor que eu chorava de desespero. Eu liguei para você, falei, Poli, eu não tô aguentando de dor, não tô. Na hora você conseguiu arrumar um horário ali para mim, foi assim super rápido. Aí você fez uma drenagem extensa, né? As nossas drenagens pós-cirúrgicas eram drenagens longas, né? De 1 hora e meia, 2 horas. horas, né? Era 2 horas, né? E, e eu lembro como eu entrei e como eu saí da sua sala. Foi incrível, foi aquele dia que eu falei, meu Deus, vai valer a pena, porque olha, tem que valer a pena, porque essa dor, e foi incrível, após a drenagem foi praticamente com a mão. Eu lembro que teve acho que foi uma vez que a gente que chegou a nesse processo de pós-operatório, a gente chegou a se falar num domingo, né, da gente se ver por conta de retenção. Uhum. Como que é para você, paciente, tá? Esquece que a gente se conhece desde 2018, esquece que a gente tem que a gente já realizou outros procedimentos. Eu quero a sua opinião da forma mais sincera possível. Como que foi para você ter esse suporte e ser assistida nos finais de semana? Como que você se sentiu? Segura. Acho que a palavra que mais evidencia esse momento é segurança. Porque quando você está numa espécie de dependência, no pós-cirúrgico a gente fica dependente de tudo praticamente, principalmente nos primeiros 15 dias ali. E você saber que tem alguém que, se você realmente tiver com aquela necessidade, a pessoa vai te socorrer, como aconteceu naquele domingo que eu também estava com muita dor. Pô, eu não tô aguentando de dor. E você prontamente foi, abriu, me atendeu e eu saí leve, saí tranquila, né, sem dor. E esses 15 dias, essa segurança que você me passou, ela foi primordial ali. Ela foi essencial para que eu tivesse um pós tranquilo. Que você tá passando por um pós, tá dependente de todo mundo, ainda não ter a segurança de ter alguém que, se você estiver realmente desesperada de dor, vai te socorrer, aí é triste demais, né? Durante o seu pós-operatório, eu me recordo muito bem, porque como eu te disse, né, a experiência em que nós vivemos juntas, ela foi uma coisa assim muito única para mim, porque todos esses anos, né, vão fazer 12 anos esse ano que eu atuo nessa área, eu nunca tive uma paciente assim, que ela entendesse o movimento e ela soubesse o barulho interno que, entre aspas, eu sentia e sabia, porque eu tô acostumada a fazer, mas nunca, né, tive isso em relação à paciente. E eu me recordo muito bem nos estímulos que nós fazíamos, o quão rápido o seu corpo sentia. Você desenvolveu fibrose? Não. Na verdade, assim, não foi fibrose, inclusive até eu não sei se você chegou a comentar, mas a cirurgia que nós estamos falando foi uma cirurgia de mastopexia com abdominoplastia. E uma das cirurgias em uma das mamas, na mastopexia, teve um certo momento em que uma estava mais aderida superiormente do que a outra. E ali você falou, Aline, ó, faz assim, e você ensinou os movimentos que eu tinha que fazer diariamente, e você também fazia esse movimento nas drenagens. Tanto que não sumiu 100% aquilo que estava, entre aspas, aderido, não teve
problema mais. Ficou perfeito, as duas mamas ficaram bem certinhas. E eu creio que muito foi por conta disso, né? E não teve um momento em que começou a querer formar, mas você nas drenagens você quebrava todas, literalmente quebrava, que a gente ouvia, tá, pra... se eu ouvia o líquido correndo, imagina os estralos da fibrose. Então eu não tive nada disso, foi super tranquila, a recuperação foi ótima, né? Depois disso a gente acabou vendo, eu acabei vendo alguns casos de pessoas que não faziam drenagem pós-operatório, não sei como, mas tem alguns médicos que falam que não precisa fazer drenagem, né? E aí a gente vê os resultados daquelas barrigas cheias de gominhos, todas irregular, e não aconteceu absolutamente nada nesse sentido comigo. Creio que muito sim tem a ver com o trabalho pós-operatório da drenagem. Tem também a genética, né? O tipo do corpo que ajuda bastante, mas a drenagem não tem jeito, né? Algo mecânico que vem de fora para dentro para fazer a diferença mesmo ali. Esse estímulo de drenagem linfática pós-operatório, alguns médicos, né? Eu falo alguns porque na realidade, quando a gente pega, né, um grau ali de gráfico mesmo, de comparação, não, poucos que não indicam a drenagem linfática de pós-operatório. E, infelizmente, né, é uma coisa assim que eu aprendi com o tempo, que eu não julgaria aquilo, né? E eu entendi por quê, né? O que acontece? O procedimento de pós-operatório, ele tem um custo para o paciente diferente de uma drenagem linfática tradicional. Sim. Então, o que acontece? Alguns profissionais, né, ou algumas pessoas que se julgam ser profissionais, elas olham para o paciente, elas enxergam o paciente como dinheiro. Então, ela fala assim, tal pessoa fez cirurgia plástica, vai vir comigo, eu vou poder cobrar mais. E nesse cobrar mais, não quer dizer que ela tenha qualificação, conhecimento, técnica, habilidade para realizar aquele tipo de procedimento. E depende o que você faz. Eu falo você como profissional, tá? Depende o que você, profissional, consegue fazer num paciente, você pode reverter, você pode prejudicar, você pode ampliar uma lesão numa cirurgia plástica que foi feita de uma determinada forma. Um profissional que não tem conhecimento, não tem habilidade, ele vai lá e simplesmente ele estraga. Há casos, né, de pessoas que me procuram para poder fazer essa reversão antes de voltar para o centro cirúrgico, porque de fato muitos precisam voltar, tá? Infelizmente é uma coisa que acontece. Então eu falo, se você vai fazer cirurgia plástica, primeiro de tudo, busque alguém que tenha conhecimento, né? Procure saber sobre a pessoa com que você escolheu, não escolha por preço. Né? Não escolha. E eu vou falar uma coisa agora para você. Todo ano eu estou dentro das convenções de pós-operatório. E eu posso te falar, não é nada barato pra gente. É viagem, é o custo de viagem, é o custo do curso, porque normalmente é um dia e meio de curso que a gente paga em média de 3 a 5 mil reais, depende só o curso, tá? Tô falando fora viagem, fora alimentação, hotel, tudo o resto. Então, assim, um profissional que não tem, né, essa visão, ele acha que porque ele realiza drenagem linfática de pós-operatório, ele consegue. Quando na realidade tem nada a ver. Eu passei com você por 3 etapas, né? O momento da drenagem normal, o momento da drenagem preparatória, pré-cirúrgica, e o momento da drenagem pós-cirúrgica. E eu posso afirmar que cada delas era diferente. Cada uma dessas manobras era diferente. Lembro que a drenagem normal você trabalhava da forma normal, né? A drenagem. A drenagem pré-cirúrgica você trabalhou muito na parte de estímulo intestinal, que ajudou muito. Eu lembro as manobras que você fazia ali na parte abdominal. Pós-cirúrgico, isso não está afetando o intestino. E problema. E a drenagem pós, e ela também foi totalmente útil. Então, essa preparação é diferente
diferença mesmo. Eu não ouvi o final, cortou. Não, então, e essa forma de drenagem é diferente. Uma pessoa, eu, por experiência própria, acho que não vai ser viável fazer as mesmas manobras num pós-cirúrgico, né? Que É você isso aí. trava outra força, outra forma de levar o líquido ali para as glândulas, né? E que fez toda a diferença, né? Eu lembro também que eu tenho anotadinho aqui, Aline, quando você foi, né, definitivamente para Caicó, Uhum. né? Eu lembro da gente ter feito uma sessão de eletroterapia com ultrassom, Sim. né? A gente utilizou, nessa última fase, a gente utilizou uma parte mecânica, né? E eu lembro da gente fazer esse procedimento justamente porque a gente não sabia quando a gente ia se ver de novo, né? Para realmente o seu corpo pegar toda essa bagagem de estímulo e realmente reverter no melhor para você mesmo, né? E foi assim, a única vez que a gente usou mecânica, né? Foi. Nesse processo de pós-operatório, Eu vim, né? Foi 100% eu vim manual. eu vim para cá, eu tava com 40 dias de operada. Ainda tava usando cinta, bem apertada e tal. E eu me lembro que eu fui procurar, desesperada num dia, procurar alguém para fazer drenagem, porque eu comecei a sentir muita dor e dói, gente. Ai, meu Deus, como dói o líquido ali acumulado. E assim, ok, drenagem legal, mas, gente, não era a mão da Poli. Não era a mãozinha mágica abençoada que eu falava, né? E até hoje, Poli, assim, a gente sente diferente, né? Até hoje, olha lá as mãozinhas, ó. É pequenininha, mas faz mágica. Oh, meu Deus do céu. E até hoje a gente sente muita diferença quando nós estamos acostumados com a forma de um profissional trabalhar e assim até ainda não encontrei alguém que trabalhasse como você, que era abrir todas as linfas, preparar, aí depois ir jogando os líquidos para a linfa com calma. Realmente, quem tem o conhecimento e procura se aperfeiçoar nesse conhecimento faz diferença mesmo no trabalho. E eu não preciso nem falar, né, que eu faço com o maior amor do mundo, né? Porque eu acredito que vocês sentem. É de verdade algo que eu faço de todo o meu coração. E esses depoimentos que eu venho colhendo de pacientes que eu já atendi, inclusive esse seu, é para realmente mostrar para outras profissionais que elas podem escolher esse ramo para poder fazer, serem muito bem remuneradas por isso, principalmente por elas entregarem isso que você está falando, essa transformação na vida da paciente. Né? Para mim, Aline, ter tido esse momento aqui com você, sabe, só me faz ter ainda mais, sabe, apreço, tá? Pela pessoa que você é, pelo ser humano que você é, né? Tem uma menina que eu não sei se tá aqui na live, mas ela me disse hoje que ela ia assistir. O nome dela é Paula, né? Ela é de Londrina. E eu lembro que ela falava assim para mim: Nossa, essa menina é linda. Você, tá? Essa menina, ela é linda. Daí eu falei para ela, assim, nossa, então você espera, porque ela vai fazer uma cirurgia, você vai ver o que é. Aí eu lembro que numa das sessões que você estava saindo, ela estava sentada, esperando. E eu me lembro bem, né, dela ter falado. Como que ela falou? Nossa, que linda que ela tá. Ah lá, ela tá ali, ó. Oi, Ela falou assim, nossa, ela conseguiu ficar mais linda ainda. Eu falei, pois é. Porque de verdade, nós mulheres, a gente se incomoda com o corpo, peso, etc e tal. E é muito raro, né? A gente vê uma pessoa que ela tem uma beleza quando ela tá um pouco acima do peso e outra e mais beleza, né? Quando ela alcança o estereótipo de beleza que ela quer, né? Então, assim, parabéns por você, sabe, ser referência, pela sua dedicação, pela sua força, por você mostrar para nós mulheres que é possível, né, toda essa transformação.
Ó, depois, se vocês quiserem dar um pulinho lá no meu feed, eu postei um vídeo mostrando um pouquinho do meu antes. O meu auge foi quando eu fugi um pouquinho da pole. O meu auge foi beirando os 90 quilos. Na verdade, eu passei dos 90 quilos. Eu não me enxergava, literalmente, quando eu escrevi ali no feed, que eu não me enxergava, era isso. Eu não me olhava no espelho, e quando eu me olhava com um olhar de como que você se permitiu? Sabe? Aquele olhar de como que você se permitiu. E não era só por uma questão estética. Porque quando a gente tem essa questão estética ali, e aquilo não te incomoda, se o seu estético mais gordinho não te incomoda, beleza. Mas o meu problema era que eu parei de me olhar. Eu parei de me enxergar. E, sei lá, cada um de vocês que esteja vendo assim, não se permita parar de se olhar. Não se permita parar de se cuidar, ainda que você esteja cuidando de outros. Eu vejo assim que Deus nos fez tão fortes, Ele nos fez tão cheias de qualidades, de dádivas, que a gente não pode se permitir que isso seja minado 100% em terceiros. A gente deve ter essa dádiva de cuidar, de ser cuidadoras também conosco. Porque quando nós estamos bem, quando nós nos olhamos e nos enxergamos bem, isso vai fazer com que você cuide melhor da sua casa, isso vai fazer com que você cuide melhor do seu trabalho, da sua produção. E no momento em que eu mais estava me olhando, e além de olhar os outros, eu também estava me olhando, foi o momento em que eu mais cresci, como pessoa, como profissional, como mãe, que eu olhei para dentro de mim, eu vi as coisas que precisavam ser preenchidas, e aos poucos eu fui procurando esse preencher. Eu vi que a gente consegue dar para os outros, mas também consegue se dar. Perfeito. Eu acredito assim que como eu participei ativamente, né, desse processo, eu posso dizer, né, o quanto e sabe uma coisa assim que eu acho muito benéfica? Eu não percebi você mudar a sua essência de menina mulher, de trabalhadora, de lutadora, de mãe, de empresária, de empreendedora, né, da sua mente empreendedora. Eu nunca percebi isso assim. Quando eu digo de mudança, é uma mudança que não está de acordo com os seus valores, tá? Porque mudar, todos nós mudamos, né? Um pouquinho a cada dia, né? E eu te parabenizo por isso. Uma última pergunta que eu quero te fazer. Tá. Você veio para mim, Aline, pela estética, Uhum. né? Mas fora a estética, o que você sentia durante as sessões? Só um pouquinho. Só um pouquinho, ó. Aqui, ó. Oi! Oi! Lindo! Então, o que eu sentia durante as sessões sempre foram paz. Eu tinha você como minha amiga, né? Você era uma pessoa que durante sempre senti liberdade. Então, se eu estava quietinha, você sempre respeitou. Eu ficava quietinha na minha, dormia. Era o dia que eu precisava dormir. O dia que eu precisava conversar, você estava ali junto, ouvindo. Eu sempre tive muita paz em estar com você nos nossos momentos ali. E sempre tive você como uma amiga, confidente em alguns momentos. Você participou ativamente como ombro, como as mãos que cuidava do corpo e também acalentava um pouco a alma em vários momentos em que eu estava aflita. Então, sempre era paz, Poli. Eu só não estou mesmo mais ativa com você, porque eu não estou perto. Mas Sim. eu, com certeza, se estivesse na cidade ainda, a gente ia estar se encontrando semanalmente como antes mesmo, porque era um carinho que a gente tinha ali, a paz que eu sentia, e sempre foi fácil a nossa convivência, né? Foi muito bacana esse tempo, muito bacana mesmo. Tanto que sempre indiquei você. Até acho que a Carol, que fez um pós-operatório, isso, né?
Então, assim, eu sempre te indiquei, porque sempre senti muito essa tranquilidade, essa paz. E o ambiente, Aline, no qual você é atendida, falando ali da sala. Aquela sala, o movimento, a forma como ela é disposta, ela te trazia tranquilidade? Sim, a gente chegava, tinha a musiquinha, né? Que a musiquinha já era, ai, relaxante. Depois o ambiente climatizado, caso tivesse frio, como já aconteceu, da gente fazer drenagem no inverno. E a Apucarana, ela sabe ser fria quando ela quer. Aí sempre teve ali o aquecedorzinho, a cobertinha. Você colocava a cobertinha, não passava frio. E olha que eu era friorenta, né? Você vê que Deus manda a gente para os lugares certos. Que agora eu não posso nem reclamar do calor. Mas Agora aí é no ar-condicionado. não, agora aqui, minha filha, para sentir frio você tem que ligar o ar, porque senão, senão ou ir para o Paraná. Mas a gente já chegou a pegar 5 graus, né, na hora do almoço. Negativo. 5 negativo. A sensação térmica ali, pelo menos uns -10. E a gente... não, foi... Até lembro, assim, a situação que tava bem frio. Aí você colocou o aquecedor no pé ali. E aí eu fiquei com a parte de cima da blusa e a coberta por cima. Aí você fazia a drenagem, começava no pé certinho. Depois aí ia tirando, mas sempre ali com a cobertinha, com o aquecedor movimentando para não incomodar o mínimo possível, né? E no calor sempre o ar condicionado ali, refrescando. Então o ambiente em si nunca foi problema. Que bom. Aline, eu quero agradecer imensamente você ter tirado um tempo aí dos meninos, né? O seu tempo em família para você se dispor a vir, a conversar, relatar como foi para você ter vivido, né? Todo esse processo junto comigo. Para mim é uma honra. Quando você estiver de volta em Apucarana, estarei de braços abertos te esperando. Com certeza, com certeza. Para mim que é uma honra, Poli, ter passado todo esse meu processo desde 2018 ali, a gente juntinhas. Peguei a sua cirurgia na perna também. Me esperou. Te esperei o tempo que foi preciso, mas foi assim, foi essencial esse momento juntas. Gostaria que mais pessoas tivessem as mesmas experiências com massagens e massagem barra terapia que eu tive com você e que você consiga estar passando cada vez mais esse conhecimento que você tem para as pessoas e faça da vida delas melhor como você fez a minha. Muito obrigado. Obrigado mesmo, tá? O olhinho já tá brilhando, daqui a pouco estamos nós duas aqui chorando. Obrigado, meu amor. Vai lá, aproveita o seu domingo. Dá um beijo nesses meninos lindos aí. Depois eu vou lá no seu feed, né? Olhar esse vídeo aí que você fez. Vai lá, olha lá. Obrigado. Pessoal, até bom? mais. Obrigada, Poli, pelo convite. Até sumiu aí para você. Obrigada, meu amor. Um beijão. Tchau, tchau.